Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui, pastor Keite, pastora Laudiane, essa família tão preciosa. Eu fico muito feliz da oportunidade que tenho. Brasília é um local muito especial para mim. Tem me dado a oportunidade de viver coisas muito significativas. Eu quero conversar com vocês hoje, um congresso de família, e nós vemos os grandes desafios que as famílias vêm enfrentando ao longo de todo o tempo. A adversidade que é manter um casamento longo e saudável. Há uma coisa que se sobressai ao divórcio. Se você acha que o divórcio é uma das coisas mais perigosas, tem algo que eu considero mais perigoso que o divórcio. É quando o casal chega à conclusão de que é melhor não divorciar, mas nós já descobrimos que não vai dar para ser feliz. Então nós vamos manter casado porque não tem outra alternativa. Então o casamento deixa de ser um prazer para ser uma cruz. Aí a mulher diz: o meu marido é uma cruz que eu vou ter que levar até o fim. Marido não é cruz, e nem mulher é cruz. Então nós vemos hoje a criação dos filhos e tantas outras coisas. Eu quero conversar com vocês. Uma vez usei esse texto aqui como exemplo, mas no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, no verso 26, diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Agora eu quero ler um texto de Mateus 1, a partir do verso 18, que diz assim: o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não querendo a infamar, intentou deixá-la secretamente. Pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Preste atenção aqui. Talvez algumas pessoas vão olhar e vão achar que a maior missão já recebida por um homem foi dada a Moisés: libertar o povo do cativeiro. Alguns olhariam para Davi e talvez desse a ele, né? Alguns olhariam para os profetas, mas quando olhamos a responsabilidade de José, José tem nada mais, nada menos que a responsabilidade de criar, de treinar, de proteger o Filho de Deus. Olhar e imaginar que critérios Deus usou para escolher o casal que criaria e tomaria conta de seu filho, eu acho que é algo que requer muita responsabilidade. Talvez nenhum de nós teríamos escolhido uma menina tão jovem como Maria para ser mãe de seu filho. Mas vamos dar uma olhada em algumas coisas que eu acho que, se tomarmos por exemplo, pode nos ajudar bastante a resolvermos as nossas demandas familiares. O texto diz: primeiro, Maria está em casa e um anjo a visita.
e diz a ela: Maria, você foi agraciada, você vai ficar grávida do Espírito Santo. Maria então retém aquela informação e fica quieta. E o texto então que lemos muda para Mateus 1,18. Diz que José está dormindo, quando em sonho lhe aparece um anjo dizendo: José, não temas Maria, ou não temas a gravidez de Maria, pois ela não te traiu, ela está grávida do Filho de Deus. A primeira coisa que eu vou olhar aqui é porque esta situação, que teria possibilidade de destruir muitos relacionamentos, não destrói o deste casal. Porque eu encontro uma menina que, apesar de nova, consegue ouvir o que Deus tem a dizer. Eu olho para esta menina, está comprometida em casamento com um homem que é capaz de ouvir o que Deus tem a dizer. Em algumas traduções diz que quando José desconfia da gravidez de Maria, ponderando ele nessas coisas, aguardando um pouco, fugindo do ambiente ruim para se tomar decisões, das tempestades momentâneas, José então pondera um pouco, pensa no que ele vai fazer, monta uma estratégia de decisão, e o que acontece é que José não reage, ele simplesmente responde. Eu costumo dizer que resposta é diferente de reação. Reação é aquilo que você faz sem filtro. Reação é aquilo que você faz movida pelo que o outro fez, pelo momento que você está vivendo. Resposta é diferente de reação. Resposta, ela passa por um filtro, ela passa por uma avaliação. Ela busca avaliar se vai haver danos, se ela está certa ou se está errada. Quando eu olho para este casal, eu descubro que eles serão capazes de resolver ou resolverem inúmeros problemas, porque são pessoas equilibradas para lidarem com relacionamento. Preste atenção, eu não estou falando de uma toalha jogada em cima da cama, eu não estou dizendo sobre uma comida salgada demais, eu não estou falando de um filho que tirou nota baixa, eu não estou dizendo que uma sogra que chegou sem avisar, eu não estou falando de alguém que ficou desempregado, não, eu estou dizendo que uma mulher fica grávida e seu marido ainda não tocou nela. Pensa se fosse você. Pensar isso com a mulher do Zé é mole. Imagine agora, tu tá noivo, casa pronta, lua de mel paga, casamento tudo certinho, os padrinhos já compraram tudo, roupa, e você descobre que sua noiva está grávida. O que é que você ia pensar? O Espírito Santo engravidou ela. E sabe o que mais me intriga? É como é que Maria vai contar isso para o José. Pensa, o José chega, Maria fala: José, chega aí, vou falar uma coisa para tu, eu estou bem grávida. Que é isso, mano? Tranquilo, José, eu vou te contar como é que essa gravidez aconteceu. Estava eu aqui em casa, chegou um anjo de repente e falou que eu ia ficar grávida. Ô irmão, com todo respeito a Maria da Penha, se minha mulher fala que está grávida do Espírito Santo, ou ele aparece para defender ela, ou esse negócio vai dar um rolo. Maria tenta explicar sim ou não? Sim ou não? Não, ela fica quietinha. Aprenda umas lições para viver em família e principalmente no casamento. Tem coisa que é melhor fechar a boca. Não tenta explicar, porque tem coisa que não se explica. Tem gente que quer explicar o inexplicável e acaba gerando confusão. Maria ficou quietinha. Quem foi que engravidou ela? Então ele que resolve essa pendenga.
O José começou a achar que estava sendo traído, está confuso. Falou, poxa, não vou denunciar Maria de adultério, senão ela vai morrer apedrejada. O que eu faço? Vou embora. Quando ele está em sonho, o anjo apareceu e falou, Zé, Maria está grávida. E não é de outro homem não, é do Espírito Santo, entendeu? Suas suspeitas são corretas. Grávida, mas muito grávida. Mas o Zé levantou e fez tudo conforme o Espírito Santo. Se nós esperarmos um pouquinho, se nós tivermos espiritualidade, maturidade, para esperar só um pouquinho, às vezes dá tempo do anjo. O problema é que tem gente que é tão temperamental que quando o anjo chega, acabou a briga. Mas eu vim, pois é, chegou atrasado. Então preste atenção, quando eu observo este casal, eu vejo a maturidade de alguém que é capaz de resolver problemas que não se explicam. Como é que explica TPM? Sentar aqui, a senhora me explica. Porque é que do nada, um belo dia, durante um mês, a senhora fica irritada, esquisita, temperamental, certo? Parente de Fred Krueger. E seu marido disse, mas agorinha mesmo você está. Quem é você? Sai desse corpo, ele não te pertence. O que é isso? O nome disso é hormônio, que parece muito com demônio. Mas não é, é só parecido. Escute só, dá para explicar sim ou não? Não. Como é que um homem explica falta de atenção? Você esqueceu do nosso aniversário de casamento. Ele fala, lembrei ontem, menina, mas hoje eu esqueci. Tem coisas que não dá para se explicar, e o que não se explica, não tente explicar, tenha maturidade, espere se resolver. Quando eu olho para este casal, é isso que eu estou vendo, a maturidade de alguém que é capaz de ouvir o que Deus tem a dizer, antes de tomar decisões precipitadas, ouça o que Deus está falando. Quando um homem que ouve o que Deus fala, é casado com uma mulher que ouve o que Deus fala, o divórcio não acontece. Amém? Porque dá tempo de se resolver. Você pensa que para por aí? Nada. Esse é apenas o início de uma trajetória. Maria agora está grávida. Sim. E preste atenção, me perdoe os católicos aqui presentes, ok? Com todo respeito ao catolicismo, mas segundo a minha Bíblia, Maria ficou grávida depois do Zé. Isso não tira nenhum mérito dela, ok? Não tira. Maria, eu fico irritado quando alguém diz assim, Maria foi uma mulher igual outra qualquer. Hã? Maria foi a única mulher que pisou nessa terra e teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus lhe chamar de mãe. O anjo disse, salve agraciada, o Senhor é contigo. Você foi preparada e equipada para treinar o filho de... Dá para ser qualquer uma? Nunca nessa vida. Mas ela era a mulher do Zé. E o Zé engravidou ela depois. E Maria ainda continua onde sempre esteve, no hall da fama do Eterno. Entendeu? Aliás, me perdoe a brincadeira. Eu acho que Maria era uma mulher tão bonita que quando José viu Maria pela primeira vez, sabe o que ele falou? Nossa Senhora! Que menina bonita! Que menina agradável, que menina respeitosa, certo? Ela serve para ser minha esposa, uma mulher extraordinária, casada com um homem extraordinário, certo? E é por isso que esse negócio vai dar certo. Olha só, para um relacionamento que hoje vemos, onde tudo é sexo, 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 é muito estranho a gente olhar mas é muito maduro. Durante todo o período da gravidez, José respeitou Maria, certo? E Jesus vai nascer.
É muito legal porque quando Jesus está quase para nascer, o César, ele diz que todos têm que preencher um censo e cada um deve ir à sua cidade natal. E José, apesar de ter sua carpintaria em Nazaré, ele era natural de Belém. Então José tem que ir para Belém para preencher o censo. Só que Maria está no 8º para o 9º mês. E presta atenção, se você tem uma mulher grávida no 8º para o 9º mês, e você tem que fazer uma viagem daqui mais ou menos até Goiânia, no lombo de um animal, você leva a mulher, sim ou não? Sim ou não? Deixa a mulher na casa dos parentes. Mas o Zé levou. Você pode falar, mas pastor, tinha que levar, Jesus tem que nascer em Belém. Está certo, esquece isso, não é disso que eu estou falando. Estou falando do marido e da mulher. Eu quero pegar você e fazer você entender que tem coisa que você vai fazer com o seu marido que é desconfortável. Às vezes você vai precisar ir com ele em determinado lugar que você não gostaria de ir, como a casa da mãe dele. Às vezes você vai ter que ir com sua esposa num restaurante que você não gosta. Entendeu? Tem gente que casa e diz, não vou. Vai, filho. Vai ter que ir, vai ter que ir. Casou. Hashtag chupa essa manga. Casou, mala. Ninguém mandou entrar nessa fria. Escute só. Eu gosto disso porque isso me mostra que fazer aquela viagem era desconfortável para Maria, sim ou não? Pensa Maria no lombo do animal. Ô Zé, devagar, filho. Nossa, está sacudindo muito. Freia nesse quebra-mola. Meu Deus do céu, olha aí. José, eu quero ir no banheiro. Esse menino está apertando minha bexiga. Eu fico imaginando essas coisas. Porque isso dá um problema danado, não dá? É só você mudar e fazer uma adaptação. Quer ver? Olha só, você está arrumado para sair, já entrou no carro, cadê a mulher? Ela fala com você, vamos ali rapidinho. O que é rapidinho? É tanta coisa que aborrece a gente, sim ou não? Mas nós temos que ter habilidade para lidar com tudo isso. José leva Maria para Belém, e quando ele chega lá, os resorts estão tudo lotado. Tudo cheio. E José arruma um lugar legal para Maria dormir com ele. Eu fico imaginando se fossem as mulheres que eu conheço só. Que o marido convida ela para fazer uma viagem, chega lá. Não tem lugar. O quê? A minha casa era muito melhor do que isso aqui. Nunca mais eu viajo com você. Acabou, chega. Você está rindo de tu mesmo, de alguém que você conhece. Porque basta um probleminha pequenininho para o imaturo criar uma grande tempestade? Não. Onde nós vamos dormir, Zé? Ali, ó. Aquela cama ali, ó. Nossa, sério. O importante é estar com você, né, Zé? Isso também é palhaçada, né? Tinha uma música secular que eu achava muito engraçado. Sabe? É muito antiga, talvez a maioria de vocês não lembre. Certo? Ela falava, Amélia não tinha a menor vaidade. A Amélia, que era mulher, às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. Bonito passar fome? Eu acho que esse cara não sabe nada de mulher. Pelo menos o compositor. Entenda bem, deixa eu falar uma coisa com vocês. O que eu vejo nesse casal é a capacidade de equacionar problemas, seja eles quais forem. Há momentos atrás nós trabalhamos eles resolvendo problemas extremamente difíceis. O que é não ter um local para passar a noite ou para passar alguns dias durante o preenchimento do censo? José e Maria conseguem estar naquele ambiente. Agora eu vejo uma coisa aqui que eu quero levar vocês para uma outra visão.
Preste atenção, pois a maioria das coisas que eu vejo José e Maria resolver sempre são juntos. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 2, Jesus já tem 12 anos de idade. Festa em Jerusalém, Páscoa. Jesus fica em Jerusalém e José e Maria voltam para casa sem perceber que ele não está na comitiva. No final do dia, José se encontra com Maria e os dois não sabem onde Jesus está. Olhe bem. José encontra Maria e provavelmente ele pergunta a ela: Maria, cadê Jesus? E Maria fala: José, esse menino não está contigo? E José fala: não fala assim não, Maria. Esse menino está contigo, eu nem vi o Jesus hoje. José, esse menino sumiu, José. Esse menino, oh meu Deus, como é que nós vamos orar para Deus agora? Vamos falar com Deus que nós perdemos o filho dele. Aliás, se ele é Deus, não sei nem como é que ora. Senhor, cadê o menino que é o Senhor? Onde é que o Senhor está? Aqui, ali. Nem sei como é que é isso teologicamente. Mas o texto diz que quando eles têm um problema, como é que eles resolvem o problema? Juntos, os dois voltam para Jerusalém. 3 dias procurando o menino. Acha Jesus no templo. E Maria ainda fala: ô meu filho, por que você fez isso? Ele falou: olha, falar uma coisa para a senhora era para saber que eu tinha que estar aqui tratando coisa do meu pai. Eu imagino o Zé Oiano, que tem que ter maturidade. Quando eu olho para Gênesis, e eu quero levar vocês para lá, assim que Deus vai criar homem e mulher, capítulo 2, verso 23 e 24, e Deus os criou macho e fêmea, mas lá na frente diz assim: e ambos estavam nus. Fala, ambos estavam nus. Homem e mulher. Fala assim agora, ambos estavam pelados. Homem e mulher. Eu quero conversar com vocês hoje sobre uma família pelada. Todo mundo pelado. Pastor, o que é isso? Pornografia? Não, não é nudez física, é emocional. Sabe por que muitas famílias têm sérios problemas? Porque todo mundo se esconde. Você sabe quando Eva começou a ter problema? Quando ela começou a se vestir. Ela não estava pelada, sim ou não? Sim ou não? Aí ela passou lá perto daquela árvore. Passou ou não passou? Passou ou não passou? E ela sentiu o cheiro da árvore. Era bom? Sim ou não? Ela olhou para o fruto, parecia gostoso. Sim ou não? Mas era proibido. Mas ela gostou. E Eva começou a olhar para o negócio. Não, vontade de comer aquilo. Mas não pode não, né? Mas eu estou com vontade. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias. Por que ela não falou com Adão? Ela começa a se vestir. Não se vestir com roupas, mas se vestir emocionalmente. Começa a sonegar a informação. Se ela fala com Adão: Adão, chega aí, Adão. Sabe aquela árvore lá, eu estou afinzona de comer. Pode não, né, Adão? Rapaz, mas eu passo lá, quase peguei uma esses dias, Adão. E Adão ia falar: maluca. Ô Eva, toma jeito, Eva. A hora que Deus chegar hoje de tarde para conversar comigo, eu vou falar sobre isso. E ele falaria: Senhor, chega aí. Provavelmente o senhor já viu. Então, ó, a Eva, que é a árvore que não pode. Então vou logo avisando para o senhor: ou tira o coração dessa maluca, ou leva ela, ou corta a árvore. Mas ela falou sim ou não? Falou ou não? Então o sentimento se potencializou. Você sabe qual é o grande problema hoje nosso? É que nós sentimos coisas que temos vergonha. Sim ou não? Pouca gente, mas tá bom. E nós temos vergonha de falar para o outro. Presta atenção, se um amigo seu chegar para você e falar assim: rapaz, olha, eu vi uma criança ali
e eu senti desejo sexual pela criança. Você vai dizer que ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê mesmo? Pois é, ele não é não. Ele ainda não é. Ele só está no campo do sentimento que não sabe como lidar. Só que ele sabe que se ele contar para alguém e ficar nu, alguém já vai dar para ele um título que ainda não é dele. Então ele tenta contornar a situação sozinho. E ela vai se potencializar e já o sentimento está se tornando um comportamento. Se nós tivéssemos maturidade para ouvir pessoas falar do que sente, elas não precisariam transformar o que sentem no que fazem. Se seu filho tivesse intimidade com você, ainda pequeno, para dizer: mamãe, eu estou olhando para outro menino e estou gostando do outro menino, a mãe falaria: meu filho, vem para cá, eu vou orar por você, me explica o que está acontecendo, senta aqui comigo, se for necessário eu vou levar você num profissional, né, das ciências emocionais. Então tá joia. Mas a criança fala sim ou não? Fala sim ou não? Porque tem medo da reação de seus. Então pessoas não ficam perto, ou não ficam nuas perto de outra, porque não pode confiar nelas. E essa história é antiga. Eu fico imaginando quantas vezes Noé viu cão pelado. O dia que cão entrou na tenda e viu a nudez de Noé, foi lá fora e contou para todo mundo. O grande desafio hoje é que nós não temos como tirar as máscaras na frente de quase ninguém, porque não sabemos o que essa pessoa vai fazer com as informações que nós estamos dando. Nós temos que ter pessoas, e principalmente familiares, que nós possamos ficar nu. Pare e pense nisso. Pense, uma sogra ficando nua na frente da nora, falando: minha filha, vem cá, você vai casar com meu menino, não vai? Pois é, garota, eu estou com medo dele me abandonar. Sabe, você é uma menina boa, mas eu coloco defeito em você porque eu estou com medo de você roubar o meu menino. Entendeu? Então, você não é bruxa não. É que eu estou com medo. E aí você leva meu menino, porque o homem que eu queria que fosse embora está ficando, que é o marido. O homem que eu queria que ficasse está indo. A nora, a sogra fala isso para a nora? Como é que ela fala? Essa megera que não sabe cuidar do meu filho, essa bruxa. E aí a nora também não deixa barato. Já que eu estou numa vassoura, dou uma vassoura para a sogra, é ou não é verdade? E vamos voar. Pessoas têm vergonha. Você quer ver quantos homens temos aqui? Levante a mão. Homem. Isso, show de bola. Se lá no seu, não precisa responder não, isso é só uma colocação, que senão vai dar confusão. Imagine que você lá no trabalho, você está trabalhando e tem um mulherão de olho em tu. Aquela mulher mesmo maneira, pensa, constrói a imagem. Aquela cavala, e ela está de olho em tu, fazendo assim, ó, piscando o olho para tu, fazendo assim, ó. Você é bem casado, ama sua mulher, mas você está gostando disso? Não fala não. Claro que tá, maluco. Aquele mulherão olhando para você. Pergunto eu para você que é homem, qual de vocês, se acontecesse isso, chegaria em casa, chamaria a esposa e ficaria nu? Minha querida, chega aqui, eu te amo, eu te amo, mas tem uma mulher lá no trabalho. Pensa numa mulher, querido, aquela mulher de primeira linha, e ela está olhando para mim, mandando beijo, e pior, eu estou gostando. Então eu vou dobrar meu joelho aqui, bota a mão na minha cabeça, expulsa os gadarenos, manda Deus mandar ela embora por justa causa, para tirar isso.
Alguém falaria isso, sim ou não? Sim ou não? Porque se você falar isso para sua mulher, o que a sua mulher vai falar? A culpa é sua, porque você está dando confiança. Sim ou não? Então o homem fica querendo lutar só, e quando ele vê, está envolvido num relacionamento extracônjuge, porque não tem com quem abrir o seu coração. E não ri não, que mulher também é assim. Tá bom? Vocês riram do meu companheiro, mas também é aquele homem de oi na senhora, falando para a senhora aquilo que seu marido não fala. O cara sente o cheiro do seu perfume, seu marido nem nariz tem mais. O camarada olha, encontra com você e diz que hoje você está bonita. Seu marido não sabe nem onde você está. Se você estivesse sendo aliciada nesse nível, você teria condições de falar isso para o seu marido, sim ou não? Sim ou não? A maioria não, porque tem medo da reação das pessoas. Nudez é algo muito particular, e a imaturidade da maioria de nós não nos dá condições de abrirmos o nosso coração. Quando eu olho, e voltando para José e Maria, eu descubro a maturidade deste casal, de alguém que é capaz de pegar um problema e não arrumar um culpado. Por que Jesus sumiu? Com quem ele deveria estar? Essa não é a reação correta. É como se você chegasse em casa agora e sua casa estivesse pegando fogo. O que você faz primeiro? Apaga o fogo. Depois procura o motivo pelo qual ele começou. Hoje as pessoas se deparam com um problema e não buscam resolvê-lo. O que elas buscam é descobrir quem foi que criou, como aconteceu, e isso tem sido prejudicial demais. Hoje filhos não podem ficar nu perante seus pais. Não pode dizer para eles o que quer estudar, o que está sentindo, quais são suas emoções, quais são suas dúvidas. Não. Pessoas estão com dificuldade de abrir o seu coração, e é aí que o diabo tem se aproveitado dessas informações que, se repartidas, se compartilhadas, elas perdem efeito. Mas nós temos um problema grave: confiabilidade. Eu preguei uma vez uma mensagem só para nudez, para pastores, e disse: vemos a dos outros, mas não podemos mostrar a nossa. Pessoas entram no nosso gabinete, falam o que está sentindo, que está devendo, que está adulterando, que está com problema pornográfico, rasga o coração, mas quando chega na nossa vez, nós não temos para quem falar. Essa crise onde as pessoas estão vestidas, escondendo seus sentimentos, que estão se potencializando e caminhando para a pornografia, se potencializando e caminhando para a homossexualidade, se potencializando e caminhando para o adultério. Isso, esconda, sonegue as informações. Eu sei que não dá para falar com qualquer um, não sou bobo, mas eu sei de uma coisa: nós não podemos esconder informações. Eu tenho aprendido que uma das melhores coisas para resolver problemas familiares é chamar um intermediário para agir, para intervir, para pelo menos assistir a conversa. Se entendemos isso, isso pode nos ajudar e muito. Outra coisa que eu quero falar com vocês, que pode te ajudar muito a resolver seus problemas. A Bíblia diz assim: não lancei pérolas aos porcos. Isso é muito importante. Pérolas para porcos. Quando eu olhei para essa mensagem, eu estava preparando uma mensagem para casais há um tempo atrás, e me deparei com esse texto. E eu olhei para esse texto
E a princípio me perguntei: o que isso tem para a família? Pérolas para porcos? Não lanceis pérolas aos porcos. E quando eu fui olhar mais de perto, eu descobri que o que é um porco nesse texto? É aquele que não sabe reconhecer o valor da pérola. O texto diz que se eu pegar uma pérola, eu der para o porco, ele não vai saber o valor e vai pisar. Se eu tentar fazer qualquer coisa nesse momento, ele vai avançar em mim, diz o texto. Eu descobri, depois de olhar, que muitas vezes, no meu relacionamento com meu filho, no meu relacionamento com meus pais, no meu relacionamento com minha esposa, e até mesmo com meus amigos, muitas vezes, eu fui o dono da pérola, mas muitas vezes, eu fui o porco. Mas o que é isso, pastor? Nessa passagem, a pérola e o porco. O que é a pérola? É aquilo que é importante para um. E aí eu pego a minha pérola e dou para minha esposa. Só que antes de dar a minha pérola para minha esposa, seria muito mais eficiente descobrir qual é a pérola dela. Se gastarmos um pouco de tempo para você descobrir qual é a pérola do seu filho. Eu faço isso para meu filho, eu faço aquilo, eu dou isso para ele, eu dou aquilo outro, eu dou aquilo outro. Você dá para seu filho as suas pérolas. Perca um tempinho e descubra que você vai gastar menos tempo, menos dinheiro, vai ter menos desgaste quando você descobrir o que tem valor para seu filho, o que tem valor para sua esposa. Mulheres falam para mim na frente de seu marido: pastor, eu cuido da roupa dele, eu lavo, passo, cozinho, arrumo a casa, eu faço tudo para esse homem, e ele não me valoriza. Ela está dando pérolas para ele, sim ou não? Mas as pérolas são dele ou dela? E tem homens que dizem assim: pastor, eu não queria que ela trabalhasse tanto, eu não queria que ela se desgastasse tanto, eu só queria ter uma mulher um pouco mais tranquila, um pouco mais minha, quando eu chegasse em casa. E ela pensa: você não é capaz de reconhecer nada do que eu estou fazendo? Ele está dizendo: não é isso, o que você faz é precioso, mas se você descobrir qual é a pérola do seu marido, você vai dar para ele o que é importante para ele. Eu tenho um vizinho muito rico, e um dia ele me procurou e me disse: Cláudio, eu vou preparar essa fazenda do lado da sua propriedade, vou deixar ela linda e vou dar de presente para minha filha. Ele é um fazendeiro, gosta muito de animal, de terra. E aí, quando ele terminou de falar, todo motivado, eu perguntei a ele: amigo, sua filha gosta de fazenda? Sua filha gosta de bicho? Quantas vezes sua filha vem para visitar sua fazenda? E ele disse: ela não vem, Cláudio. Eu disse para ele: então não dê a fazenda para ela, porque o dia que você voltar na fazenda e ela estiver cheio de mato, não tiver cuidada, certo? Você vai ficar chateado com a sua filha. Na verdade, você não está dando para a sua filha a pérola dela, você está dando para a sua filha a sua pérola. Gastar um pouco de tempo para descobrir qual é a pérola da sua esposa fará com que você, quando for dar um presente para ela, quando você for fazer alguma coisa expressiva para ela, você dê para ela exatamente o que ela gosta.
O problema é que hoje eu faço isso, faço aquilo outro, eu faço 10 coisas para meu filho. E acho que eu estou fazendo o máximo. Eu pago a escola, eu pago o carro, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E a única coisa talvez que ele gostaria, eu não faço. Não. E quando ele reclama, eu ainda vou dizer para ele tudo o que eu faço. Se eu perder um pouco de tempo, faça isso. Eu por muito tempo tive problemas com minha mulher quando o assunto era dar algum presente. Eu errava quase todas as vezes. Até que um dia, depois de algumas questões, eu perguntei a ela: querida, o que eu não erro se eu te dar de presente? Fala. Ela falou: Cláudio, a única coisa que você não vai errar é se você me der ouro. Eu falei: mas eu posso comprar uma peça de ouro que você não gosta. Ela disse: não tem problema, eu derreto e mando fazer o que eu quero. Se eu quiser dar alguma coisa que vai ser expressiva para minha mulher, eu tenho que dar o quê? Então, para ela é melhor ou dar ouro ou não dá? Isso. Aí eu chego lá com o sapato, vai ser bom. Chego lá com a bolsa, vai ser legal. Então não arrumo confusão. Ou dá uma coisa ou não dá nada. Se nós não tirarmos um tempo para descobrir o que é importante para essas crianças, se você não descobrir o que é importante para seu cônjuge, está arriscado você ficar a sua vida inteira dando para ele coisas que ele não irá te valorizar, porque não tem valor para ele. Muitas famílias enfrentam problemas como esse. Outra coisa que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é o distanciamento que acabamos mantendo de nossos familiares. Hoje nós nunca estivemos tão longe das pessoas que amamos, envolvidos em demandas que nos tiram daqui, que nos levam para lá, que fazemos isso, conversamos o tempo inteiro com pessoas que estão distantes, e as pessoas que amamos estão ficando sozinhas. Os referenciais estão se perdendo, o amor está se esfriando, e grande parte de tudo aquilo que vemos, coloque isso no seu coração, são resultados da negligência. Nós sabemos, eu não preciso vir aqui para pegar um texto bíblico e dizer: vós mulheres, sede submissa, vós maridos, amai vossas esposas, filhos, honrem seus pais, mulheres, cresçam, se expandam, mas descubram que não é força que ganha a família, é sabedoria. Homens, cuidem, como já foi dito aqui, de suas esposas como vasos mais frágeis. Nós não estamos precisando de informação. O meu povo peca por falta de conhecer. Presta atenção, isso é um texto muito apropriado para a época que foi escrito. Hoje o povo não tem falta de conhecer, todo mundo sabe o que precisa ser, mas não faz. A mulher não se submete, o marido não ama, o filho não honra. Hoje, quando olhamos para a nossa história, eu não vejo ninguém desinformado. Basta um clique no Google e você recebe qualquer informação que deseja. A ausência de informação não é o que nós temos. O que nós temos hoje é a falta de vontade de colocar em prática aquilo que sabemos. O grande desafio é transformar ouvintes em praticantes.
oferecer informações a vocês, e eu faço muito isso, brincando, onde meu propósito é pegar as pessoas e levar para um ambiente do cotidiano e real, onde você consiga depois, ao sair daqui, falar para sua mulher assim: querida, o que você gostaria que eu fizesse para você, que eu nunca fiz? Quantas mulheres aqui, sejam francas, gostariam de ganhar do seu marido uma massagem no pé? Levanta a mão. Show de bola. Ok. Dá para levantar de novo as mulheres? Pois é, abaixa a mão. Quantos maridos aqui acham que massagem no pé é a maior palhaçada? Levanta a mão. Eu descobri que os homens aqui têm medo da mulher, não é? Para nós, presta atenção. Aí a mulher fala para mim: eu estou falando que acontece comigo no gabinete. Pastor, eu só queria uma massagem no... Ele nem faz. Quando pega meu pé, parece que vai trocar uma ferradura. Era isso que eu queria. Aí o cara sai: pastor, olha, eu não tenho tempo para isso não, pastor. Eu trabalho igual um burro para pagar todas as contas. É ou não é, mulher? Mas eu ainda queria massagem no pé. Então tá bom, eu vou parar de pagar as contas e fazer a massagem. Não, continue pagando as contas e arrumando tempo para fazer massagem. Eu não preciso parar de fazer aquilo que eu faço. Eu tenho que encontrar tempo para fazer aquilo que eu não faço. Descobrir o que tem valor para as pessoas pode te levar um pouco de tempo, é verdade. Vai precisar de você, que você tenha um nível de sensibilidade, mas depois que você descobriu, pronto, você começa a fazer para seus filhos, para seus amigos, para sua esposa, para sua nora, aquilo que agrada. Você quer ver? Vamos lá. Lemos a Bíblia para descobrir o quê? O que agrada a Deus. A Bíblia diz assim, Pedro dizendo: a mim me importa mais agradar do que aos... E como é que eu sei o que agrada a Deus? Conhecendo. Você precisa tirar um tempo, querido, para conhecer um pouco a mulher que vive com você. Exemplo: quantos homens aqui acham que conhecem muito sua esposa? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se sua esposa caísse aí agora, bateu a cabeça, abriu um buraco e está sangrando, de repente o bombeiro chegou, e aí sua esposa corre risco de vida. Aí o socorrista diz assim: quem é o marido dela? Você diz: sou eu. Ainda bem que o senhor está aqui. Qual é o tipo de sangue dela? Tem um ali, ó. Aqui também sabe, ó. Levanta a mão quem não sabe o tipo de sangue da sua mulher. Todos os homens. O resto sabe? Deixa eu perguntar. Preste atenção. Muitos não sabem quanto ela calça, qual é o perfume que ela gosta. E o importante não dá. Esses dias eu fui num evento e o cara falou assim: pega um buquê de flores e leve para sua esposa. Eu fiquei olhando para ele e falei: para minha? Quantas mulheres aqui não gostam de flores? Levante a mão. Então nunca leva a flor para essa mulher, nem se ela morrer. Está arriscado ela ficar chateada. Se nós entendermos, e é isso que é importante, não apenas mais sabermos. Talvez num evento como esse,
precisávamos ter um momento muito mais de conscientização do que propriamente de informação. O nosso desafio é sair daqui para colocar em prática aquilo que já sabemos. Saia daqui para conversar com seu filho, saia daqui para conversar com sua esposa, saia daqui para descobrir quais são as pérolas deles. Busque conseguir um pouco de tempo, de qualidade. Nem sempre vai estar para estar o tempo inteiro. Mas se nós entendemos que a nossa família, e eu levei tempo para descobrir isso, eu perdi praticamente a infância de meus filhos, me dedicando a trabalho e a ministério. Depois eu descobri que minha família era mais importante do que tudo. Eu não sei o que você pensa sobre valores familiares. Já foi declarado publicamente que há um sistema tentando destruir os nossos valores familiares, retirando a referência dos filhos de seus pais, retirando o tempo que outrora era dividido apenas entre a família e televisão, com todo o sistema de mídia que enfrentamos hoje. Eventos como esse podem nos trazer a consciência de que precisamos melhorar como maridos, como filhos, como pais. Meu pai vai fazer 88 anos. Ele não pode me dar mais recurso financeiro. Meu pai enxerga pouco. Às vezes eu converso com ele, ele leva um tempo para descobrir quem eu sou. Mas eu vou lá visitar meu pai. Às vezes eu sento e fico imaginando o dia que eu vou estar no lugar do meu pai e meu filho no meu lugar. Gente, nós estamos brincando com coisa séria. Eu falo isso não é para ofender ninguém. Hoje eu vou no Brasil em muitos lugares. Pessoas lotam os lugares que eu vou, até aparecer alguém mais interessante do que eu. A hora que aparecer alguém mais interessante do que eu, as pessoas vão vê-las e ouvi-las. E você sabe quem vai ficar para ver e me ouvir até o último dia da minha vida? Minha esposa e meus filhos. Saia daqui para colocar sua esposa em primeiro lugar, seu marido em primeiro lugar, seus filhos em primeiro lugar. Se nós fizermos isso, a história da nossa sociedade vai mudar. É um trabalho em conjunto. Hoje não basta simplesmente cuidar da minha vida. Por isso que o ministério é importante. Eu posso criar meu filho muito bem, mas corre o risco dele encontrar um bandido num semáforo e num assalto, uma criança mal criada matar um filho bem criado. Eu moro no Rio de Janeiro. Se hoje entrasse no Rio de Janeiro o exército e matasse todos os bandidos de todos os morros no Rio de Janeiro, em um mês, tem bandido suficiente para substituir todos os que morreram. Sabe o que eles são? Filhos de adolescentes sem pais. Porque para nós que pregamos para a família, para sexo depois do casamento, somos retrógrados, somos ultrapassados, somos caretas. Para nós que pregamos, certo? Castidade, santidade, compromisso com Deus,
Porque criar um filho bem criado, com pai, com mãe, com recurso espiritual, com recurso emocional, com recurso financeiro, já é difícil. Imagine um menino criado numa comunidade carente, sem pai, sem mãe, porque a mãe vai para o baile funk e deixa o filho. O que nós estamos vivendo é nesse ambiente de família degradada, que para nós já virou comum. Hoje falar de castidade para essa geração mais nova, chega lá na faculdade, na escola, e diz para suas amigas que você é virgem, diz que você está buscando santidade e comunhão com Deus, vão te olhar como se você fosse um monstro. Hoje o cara diz para você que é vegano e é a favor do aborto, não usa um sapato de couro animal, mas é a favor de se matar um ser humano. Nós não estamos precisando de informação, nós estamos precisando de posicionamento, de intimidade com Deus, que pode nos fazer colocar em prática aquilo que já sabemos. É difícil ser um pai presente, sim ou não? É, mas é possível? Sim. É possível ter um casamento feliz? Sim ou não? Isso aí, mas para isso você tem que levar Deus, para você, para seu marido, para seus filhos. Nós precisamos lutar pelo que temos de mais precioso. Tudo que vemos ao nosso redor hoje tem por propósito destruir nossos filhos, destruir nosso casamento. Nós precisamos levantar essa bandeira da família, gente. Sabe? Olhar e dizer: a minha família é o meu maior tesouro. Sucesso nenhum vale o fracasso da minha casa. Saia daqui para amar, para cuidar. Ah, pastor, viver com gente é muito ruim. Comprei uma cadela, agora vou viver com cachorro, que cachorro é mais fácil. Talvez você tenha razão, porque para viver com gente tem que aprender a amadurecer. Então saia daqui, sabe para quê? Para colocar em prática o que tu já sabe. Porque o meu maior desafio é esse: é ser pai daquele cara que está ali, é ser marido daquela. Você sabe quando as pessoas encontram com a minha mulher, a pergunta que elas mais fazem para minha esposa: ele é assim mesmo? Porque todo mundo pensa assim: esse cara é fake. Eu não sou perfeito não, mas casei com uma mulher só, quero ir com ela até o finalzinho da minha vida, ou na alça ou no caixão, mas eu vou com ela, de preferência eu na alça. É lógico que ela não está aqui, eu vou falar, eu não. Certo? Mas eu quero ir até o final. Gente, e a igreja ainda é uma das únicas instituições que anda lutando para isso. Então eu quero, já terminando minha mensagem, eu quero orar, mas eu queria que ficasse de pé todo marido que está com a mulher, você e sua esposa. Queria que você ficasse de frente para ela. Você que está avulso, fica quieto. Marido e mulher, eu faço essa brincadeira, né, nos meus eventos. Mas olha, não olha para os outros não. Imagine que sua mulher é uma gazela no Serengeti e você é um leão faminto. Olha para sua esposa, só os homens, e diga assim para ela: eu te amo e eu vou viver com você para sempre. Quem nos une é muito mais forte do que tudo que tenta nos separar. Já vivemos tantas coisas juntos e vencemos todas elas. Preciso do seu perdão e estou junto com você, meu amor. Eu te amo e ainda vou fazer amor com você hoje. Já viu como é que ela riu? Agora é a vez da senhora. Olha para seu marido e diga para ele assim: eu também te amo
e vou viver com você para sempre. Eu também não sou fácil não, né? Mas eu te amo pra caramba. Eu vou com você até o fim, meu amor. Lindão. E você deu sorte, porque hoje eu estou facinha, fala. Dá um beijinho no seu marido. Segura na mão dele agora. Segure, feche seus olhos agora. Pai, eu quero deixar uma palavra de bênção para esses casais. Declarar que eles são casados para sempre. Declarar que o casamento deles não tem rota de fuga, não tem saída de emergência. Declarar que, como José e Maria, eles vão ouvir a voz do Senhor e resolver todos os seus problemas juntos. Declarar que a nudez será verdadeira neste casal. Declarar que eles irão descobrir suas pérolas. Em nome de Jesus, Pai, abençoamos esses casamentos em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Agora senta e só levanta quem é casado, mas um dos cônjuges não está aí. Isso. Você é casado, mas sua esposa não está, seu marido não está, mas a Bíblia diz que você é um só com ele, com ela. Então nós vamos orar por você, para que Deus entre com providência a seu respeito. Mas eu queria pedir a você algo precioso. Eu queria que você repetisse o que o mundo espiritual vai ouvir. Diga assim, você que está aqui: eu sou casado para sempre, vou até o fim. O que Deus está no meu casamento, por mais que seja desafiador, o divórcio não vai me vencer. Diga: eu amo minha esposa, ou eu amo meu marido. Diga: e vou com ele até o fim. Agora imagine que ele estivesse aí. Diga assim: meu amor, a hora que eu chegar perto de tu, você vai ver só. Isso. Fecha seus olhos. Senhor nosso Deus, toma os esposos e as esposas que não estão presentes, no trabalho, no lar, em nome de Jesus, ó Pai. Toma o nosso casamento nas tuas mãos. Nós estamos agora representando. Então, Senhor, nós repreendemos divórcio, adultério, pornografia, pedofilia, violência doméstica, falência financeira, homossexualidade, tudo aquilo que não provém de Ti. Que o nosso lar seja abençoado, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Agora senta e eu quero todos os solteiros. Glória a Deus. É uma boa oportunidade de você fazer uma varredura no ambiente. Ok? Isso. Nós vamos orar por vocês. Não tenha pressa de tomar essa decisão. Ela é uma das mais importantes da sua vida. Feche seus olhos. Pai, nós queremos entregar agora os solteiros, adolescentes, jovens, adultos em tuas mãos. Que eles não tenham pressa, que eles tenham a sensibilidade de fazer uma escolha madura para viver com alguém até o fim nesse projeto, que é a formação de um novo núcleo familiar através do casamento. Nós queremos abençoar essa geração. E em nome de Jesus, Senhor, que aqueles que por algum motivo sentir no seu coração que não é chamado para essa missão, porque casamento também é uma missão, é um chamado, em nome de Jesus, que eles tenham a sensibilidade de procurar a sua liderança espiritual e de dizer: pastor, pastora, eu não sinto o desejo de casar, eu não tenho vontade nenhuma. Mas se você não gosta de mulher, não é isso.
Eu não tenho necessidade de me casar. Não é porque eu não quero me casar que eu não sou homem ou não sou mulher. Senhor, nos dê sabedoria de cuidar dessas pessoas, de sermos maduros o suficiente para instruí-las, em nome de Jesus, ó Pai. Mas aqueles que decidirem tomar essa decisão, que saibam naquilo que estão entrando, abençoa, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém? Isso. Agora eu quero fazer uma oração, a minha última oração aqui. Pode sentar. Eu quero orar por todas as crianças. Eu queria que você trouxesse seu filho aqui. Dá para ficar aqui do lado aqui, ou do ladinho ali. Traga seu filho de colo, traga seu filho no ventre. Você está grávida? Traz seu filho para cá. Você não pode estar com ele em todo o tempo. Seu filho vai para a escola, seu filho tem acesso à internet, em nome de Jesus. Isso, traz essa garotada. Olha quanta gente. Louvado seja o Senhor. Isso, amém. Você não pode estar com ela, mas o Espírito Santo pode, amém? Deus te abençoe. Glória a Deus. Isso, em nome de Jesus. Deus te abençoe, amém. Glória a Deus. Traga para cá. Aleluia. O povo aqui gosta de fazer filho. Louvado seja Deus. Diga assim: meu filho é uma bênção. Meu filho é do Senhor. Isso aí. Seu filho é bênção. Você tem que ser o valente que vai fazer de seu filho uma flecha para chegar em lugares onde você não chegou. Seu filho assiste TV, ele vê o youtuber, ele tem acesso a redes sociais, e em grande parte desse ambiente você não pode estar com ele. Então é importante você ministrar sobre ele todos os dias. Seu filho, quando vai para o colégio e volta, suja mais que uniforme. Lavar uniforme é fácil, difícil é lavar a mente. Amém? Isso. Vamos orar, igreja? Pai, muito obrigado por cada criança aqui presente, em nome de Jesus. Criança não é mulher pequena, menino não é homem pequeno, homem pequeno é anão, mulher pequena é anã. Criança é criança, tem que brincar, tem que se divertir, tem que ser amada, tem que ser acolhida, tem que ser respeitada, tem que receber limites, tem que receber disciplina, tem que receber orientação. Nós não queremos nossos filhos e netos recebendo informações que ainda não estão, ou ainda não está na idade para que eles aprendam. Nós não queremos nossos filhos envolvidos com informações sobre sexo. Senhor, toma essa geração. Fechamos as portas de todas as leis que estão tentando levar informações para os nossos filhos que nós não queremos. Nossos filhos são bênçãos, são herança do Senhor, vão dar orgulho para a nossa família e vão orgulhar o Teu nome e o Teu reino, Senhor. Abençoa cada criança. Repreendemos toda interferência maligna, toda influência do mal, que elas sejam obedientes, estudiosas, que andem em boas companhias. Te damos graças por essa geração, em nome de Jesus. Quero todos de pé agora, todos. Pai, tudo que ouvimos nesta noite, na verdade já sabíamos, e não é de hoje que temos essa informação.
E muitos de nós ainda estamos com muitas dificuldades de colocá-las em prática. Espírito Santo, o nosso companheiro, Jesus nos deixou o Senhor, Espírito Santo, como companheiro nessa jornada. Ajuda-nos a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um genro melhor, um sogro melhor, uma nora melhor, uma sogra melhor. Ajuda-nos a sermos melhores.